Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ricardo, sou responsável aqui pelo canal do YouTube Historiador Ricardo Russell e estou gravando esse vídeo para responder a pergunta que foi feita a mim pelo Douglas Marx, se o ateísmo está necessariamente vinculado a posições políticas de esquerda. Então esse aqui é mais um vídeo para a série que eu tenho no canal, onde tem uma playlist chamada Perguntas e Respostas sobre Ateísmo e História do Ateísmo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, né? Você pode se inscrever clicando no botão de inscreva-se abaixo do vídeo ou no próprio vídeo, aqui no canto do vídeo tem uma marca d'água em vermelho. Você clica aí, se inscreve e ative as notificações, né? Ative o sininho das notificações, né? Tem a opção todas. Eu peço que opte por essa opção, porque aí você vai sempre ser informado cada vez que tiver um novo vídeo no canal. Bom, o Douglas Marx, né, ele faz uma pergunta um tanto marota, né, se existe uma vinculação, digamos, quase que orgânica, obrigatória entre ser o ateu, ou o ateísmo, né, esse aqui é o símbolo do ateísmo, com posicionamentos políticos à esquerda. Tá? Então aqui nós temos o livro Manifesto Comunista, que é um símbolo do pensamento político da esquerda no século XIX. Tá? O Douglas Marx ele perguntou se haveria essa relação orgânica entre ateísmo e posicionamento político da esquerda. Então a minha resposta, sendo bem objetivo, é não. Não há uma obrigatoriedade entre ser ateu ou ateia e ter posicionamentos políticos de esquerda. Porém, tá? Historicamente, o ateísmo tem estado mais próximo de posicionamentos políticos à esquerda. E há uma razão de ser que eu pretendo explicar. Mas antes de trazer essa explicação, eu vou apresentar de uma maneira breve e genérica duas definições. Uma definição sobre política e uma definição sobre esquerda do ponto de vista político. Tá? A palavra política ela é uma palavra de origem grega e ela provém da palavra polis e ela se refere aos indivíduos livres que no espaço público decidem sobre os destinos da cidade e decidem sobre os destinos da população que vive na cidade, que vive na polis. Então a política tem essa conotação na sua origem, tá? E ainda nos dias de hoje ela guarda elementos desse significado. Já o termo esquerda, enquanto um conceito, um termo político, surge na contemporaneidade durante a Revolução Francesa, onde os jacobinos, que era o grupo mais radicalizado da Revolução Francesa, se sentavam à esquerda na Assembleia Nacional. Então os jacobinos eles eram contra os privilégios do clero e da nobreza. Os jacobinos eles defendiam a diminuição dos poderes do rei e do ponto de vista econômico e social, os jacobinos eram partidários de uma sociedade mais igualitária. Tá? Então, o termo esquerda política está muito associado a essa ideia de defender um tipo de organização social pautada pela igualdade. Ao longo do século XIX e do século XX, a esquerda política ela comporta várias divisões, socialistas, anarquistas, social-democratas, enfim, existe um amplo espectro que compõe o que nós poderíamos chamar de uma esquerda política. E eu falei inicialmente que o ateísmo ele esteve historicamente mais próximo de grupos defensores de um ideário político à esquerda. Tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre definições em relação ao ateísmo, até vou deixar um card aí para vocês depois acessarem o vídeo. Tá? Então o ateísmo ele tem esse significado de não crença, tá? Na existência
de um Deus, e a partir daí o ateísmo também, historicamente, acabou desenvolvendo uma posição, né, por parte daqueles que se definiram como ateus e ateias, de crítica às instituições religiosas. As instituições religiosas, por sua vez, também é um fato histórico. A partir do momento em que a religião passa a ser organizada por grupos através de instituições e passa a ter uma organização hierárquica, tá? Ela muitas vezes foi utilizada como forma de legitimar uma sociedade desigual, legitimar os privilégios de determinados grupos. A Igreja Católica talvez seja um dos principais exemplos nesse sentido. Ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, ela mostrou muito esse perfil conservador e de legitimação dos privilégios de determinados grupos que estavam no topo, né, da pirâmide social. Tá? Então, não digamos assim, gratuito que o ateísmo, os ateus e as ateias tenham se aproximado numa esquerda política, porque do outro lado, né, os representantes das instituições religiosas acabam tendo um conservadorismo. Tá? Então há um embate aí bastante visível. Tá? Então, ao longo do século XIX, por exemplo, o ateísmo foi expresso por representantes de correntes socialistas, comunistas, né? O próprio aqui, o Marx e o Engels, eles eram declaradamente ateus, tá? Mas isso não esteve apenas nesses grupos, né? O Bakunin, agora lembrando outro nome, né? Que é um importante representante do anarquismo no século XIX, também se declarava ateu, mas nós temos em outro espectro do político, John Stuart Mill, né, que era um adepto do liberalismo político, mas que era ateu e ao longo do século XIX ganhou notoriedade por militar pela defesa do voto feminino, que à época era proibido às mulheres. Tá? Mas ao longo do século XX, nós temos algumas mudanças importantes que ocorrem, tá? Em relação ao conservadorismo de muitas instituições religiosas e também em relação ao próprio ateísmo. Tá? Então, vou pegar aqui a Igreja Católica novamente como exemplo e vou pensar o caso da Igreja Católica no Brasil. Ao longo da primeira metade do século XX, a Igreja Católica no Brasil se caracterizou por um conservadorismo político. Tá? Mas na segunda metade do século XX, principalmente a partir do final da década de 60 e ao longo da década de 70, o que nós temos é a Igreja Católica brasileira na sua cúpula e nas suas bases passando a levantar a bandeira de muitas posições políticas à esquerda. Era o contexto da ditadura militar e a Igreja Católica brasileira, que inicialmente havia apoiado o golpe em 1964, passa a oposição ao regime militar, muito disso influenciado pela teologia da libertação, né, que faz com que esse grupo dentro da Igreja Católica passe a desenvolver uma visão de mundo no qual defende uma maior igualdade pela primazia que dá em relação à solução para a pobreza existente no país. Né? Então, a teologia da libertação tem um foco muito forte em relação aos pobres e em tentar solucionar a sua condição socioeconômica. Tá? Então, nós temos aí esse dado importante. Tá? Além disso, né, eu já falei sobre este livro aqui, né, do Ledru. Ele faz um estudo sobre as organizações, as associações ateístas nos Estados Unidos e no Canadá. Tá? E aqui ele coloca, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Ele faz uma divisão do ativismo ateísta nos Estados Unidos e no Canadá em 3 correntes. Tá? A corrente dos ateus, a corrente dos humanistas seculares e a corrente dos racionalistas libertários. Essa terceira corrente, a corrente dos
racionalistas libertários nos Estados Unidos e no Canadá seria representante de uma direita política, ou seja, ateus politicamente conservadores. Tá? Então, por exemplo, então em termos aqui de política, eles se definem como libertários. Em termos ideológicos, eles defendem o individualismo. Tá? Do ponto de vista econômico, eles são adeptos do liberalismo. Tá? E do ponto de vista político, eles são adeptos do que eles denominam como libertários, tá? Que reforça essa questão do conservadorismo político. Então, né, o que nós chegamos nesse início do século XXI? Tá? Então, a existência, né, entre os ateus e as ateias de indivíduos e grupos politicamente conservadores e do lado das instituições religiosas e dos grupos religiosos, indivíduos e grupos com posicionamentos políticos progressistas, mais identificados à esquerda. Tá? Mas, em linhas gerais, é ainda muito forte a relação do ateísmo, né, com uma visão de mundo à esquerda. Tá? Então, essa é uma característica ainda muito forte. Então, só fiz essa ponderação para desconstruir essa visão, digamos assim, de que ser ateu é ser necessariamente de esquerda. Não é ser necessariamente, tá? Mas há sim uma razão de ser dessa maior identificação, e o ateísmo carrega, né, traz consigo muitas pautas e muitas bandeiras políticas de esquerda. Tá? Então eu espero poder ter respondido a indagação do Douglas. E em breve, né, na próxima semana, eu retorno com mais um vídeo, trazendo mais um assunto relacionado ao ateísmo e à história do ateísmo. Um até breve para todos e para todas.